So today we are going to talk about going to and will. Will é chamado de simple future, going to é chamado de immediate future, mas os dois são usados para poder fazer futuro. Aí, por causa disso, às vezes, as pessoas têm dúvida quando usar o will para fazer uma frase, uma sentença no futuro, quando usar going to. Primeiro eu quero analisar as estruturas dos dois, tanto do will quanto do going to, e nós vamos falar sobre essas diferenças, a diferença de uso entre essas duas estruturas. Na minha opinião, e já comentei isso com vocês, o will, o simple future, né, que inclusive é um verbo modal, will, é muito mais simples do que o simple past ou do que o simple present, por exemplo. É muito mais simples. Porque no simple past, você tem que utilizar o sufixo ed para poder fazer, para poder conjugar os verbos no simple past. Você tem uma outra questão. Existem verbos regulares e irregulares. E aí você tem que analisar quais são regulares, quais são irregulares. Os irregulares têm regras próprias. Então, olha, é um pouco mais complexo. No simple present tem outro problema. Na forma afirmativa do simple present, você tem que lembrar que a terceira pessoa do singular tem um S no final do verbo. As outras pessoas não. I, you, we, they, não tem. Mas a terceira pessoa do singular, sim. A gente tem dois auxiliares, do e does. E aí a gente tem que saber para quem usar do e does. Então, assim, é inegável que o simple past e o simple present, apesar de serem simples, eles não são tão simples quanto o simple future, por exemplo. O simple future é muito mais fácil. Né? Nós vamos analisar isso com algumas orações que eu vou colocar aqui embaixo. Mas, basicamente, se eu tenho o sujeito, tenho o will e tenho o verbo, eu já tenho o simple future. Né? Tenho três frases para exemplificar. I will study for the geography test tomorrow. Né? Eu vou estudar para a prova de geografia amanhã. Toda essa parte aqui, for the geography test tomorrow, é o complemento da frase. A estrutura principal é o sujeito, will, e o verbo. Subject, will, and the verb. Esses três elementos já fazem o simple future. Eu tenho o complemento para especificar, né, quando a ação acontece, como ela acontece, onde, porquê, etc. Então, I will study for the geography test tomorrow. Eu vou estudar para a prova de geografia amanhã. Então, se eu tenho esses três elementos, sujeito, will e verbo, eu já tenho simple future. Eu não modifico o verbo. Ele fica como está. Sem o to, obviamente, né? Porque não é infinitivo. Na verdade, o will, ele está conjugando o verbo, tá? No futuro. I will study, na verdade, eu estudarei. Eu estudarei para a prova de geografia amanhã. Tem outra frase aqui, we will avoid some problems. Mesma coisa. Some problems aqui é um complemento. Né? A estrutura we, nós, will avoid. Nós vamos evitar ou nós evitaremos. Esse will, na verdade, ele põe o verbo no futuro, né? Nós evitaremos alguns problemas. We will avoid some problems. He will reach his targets. Ele alcançará os seus objetivos, os seus alvos. Então, novamente, his targets, né, o complemento. Sujeito, will e verbo. He will reach. Ele alcançará his targets. Né? Então, nessas sentenças, galera, a gente percebe que sempre vamos seguir a mesma ordem. Né? Sujeito, will e verbo. O verbo se mantém inalterável. A gente não vai precisar colocar um ed, a gente não vai precisar colocar outro sufixo, ing,
colocar um S aqui no final, porque é afirmativo, né? Não tem isso. O verbo no futuro se mantém como ele é, como ele está. Por isso que é mais fácil, tá? O simple future e o will é muito mais fácil, né, do que os outros simples que nós temos, né? Os outros simple verbal tenses, os outros tempos verbais simples, que são o simple past e o simple present, por exemplo. E nem se compara, né, a simplicidade dessa estrutura que nós estamos analisando com os outros, com os perfects, por exemplo, com os perfect continuous, por exemplo. Nem se compara, né, a simplicidade desse com a dos outros. Bom, o will nós dizemos que é um futuro que não é planejado, né? Isn't planned. Não é planejado. Dizemos assim, né? Simple future não é planejado. Ou seja, quando não há evidências que, que você possa usar, né, para confirmar que você vai fazer alguma coisa no futuro, quando você não tem certeza do que você vai fazer, quando você não planejou fazer alguma coisa, aí nós usamos will. Will é o futuro simples que usamos e falamos sem pensar. Automático. Diferente do going to. O going to nós usamos para poder passar para as pessoas que nos ouvem que nós planejamos o que vamos fazer. Eu vou na sua casa hoje à noite. I'm going to go to your house tonight. Quando você ouve o going to nessa frase, você, poxa, ele vai na minha casa hoje mesmo. É uma coisa planejada. É uma coisa pensada. Foi decidido. O will não, é algo que nós não planejamos, não temos certeza. Inclusive, houve uma vez, eu visitei a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e tinha um pôster na frente da entrada da universidade que dizia assim, na faculdade de estudos linguísticos da Universidade de Cambridge. Tinha um pôster na frente que dizia assim, Are you going to the college or will you do college? A pergunta era bem simples. Você vai fazer a faculdade ou você vai fazer a faculdade? Só que a primeira frase usava o going to. A segunda frase usava o will. Uma brincadeira gramatical, semântica, querendo dizer, olha, na primeira frase, are you going to the college? Você tem certeza, em outras palavras, né? Você vai realmente fazer? Está planejado? Você tem certeza? É um going to na sua vida? E a segunda frase usa o will, né? E demonstra que não é algo planejado, não é algo premeditado, não está nos planos, não foi decidido. Então, é o will. Estava no pôster da Faculdade de Estudos Linguísticos da Universidade de Cambridge, brincando com as duas frases perguntando exatamente a mesma coisa. Porém, eu sei que going to trata-se de algo planejado, algo premeditado, algo que está no cronograma. Foi decidido. E o will não é planejado. Isn't planned. Is not planned. Tá? Então, essa é a diferença. Aí alguns dizem, ah, professor, mas então will é informal e going to é formal? Não é questão de ser formal ou informal. A questão é que will eu uso no geral, sabe? Eu vou fazer uma frase no futuro, eu uso will no geral. É o mais utilizado. Quando eu uso going to? Quando eu quero passar para quem me ouve, para quem lê as minhas palavras, certeza de que eu vou fazer isso no futuro. Ele é muito utilizado nesse sentido. Então, quando você tem certeza, quando você passa isso para alguém que está planejado, está no cronograma, eu uso going to. Agora, de forma geral, eu uso will. Tá? Então, I will study for the geography test tomorrow. We will avoid some problems. He will reach his targets. Eu poderia abreviar todos eles, tá? Por exemplo, we will. Olha só. Né? E aí eu coloco apóstrofe LL. Fica bem mais fácil, né? Tiro o W e o I, coloco apóstrofe LL.
Então aqui ao invés de falar we will avoid some problems. He will reach his targets. He'll reach his targets. Tá? Vou aqui ó, abreviar. He'll, vai falar hell, né? Que aí é outra coisa. He'll reach his targets. I'll study for the geography test tomorrow. Percebe? Bom, aí vem as frases negativas, tá? Que basicamente nós precisamos ter em mente assim, ó. Will not é o won't, tá? Então, quando eu faço uma frase negativa e eu penso no not, will not é igual ao won't, né? Nós vamos usar won't com muita frequência. Tem uma frase, um cantor, que ele diz assim, ó. Peraí, deixa eu tirar a marcação. I won't give up. É uma música, inclusive, do Jason Mars, né? I won't give up, que significa eu não vou desistir. Nessa linha, eles não vão, ó, they won't study. Eles não vão, eu vou mudar o verbo. They won't pray. Eles não vão orar. Eu estou procurando utilizar aqui, a princípio, pronomes pessoais do caso reto, os personal pronouns, que nós temos aqui, I, you, he, she, it, we, you, they. Depois a gente vai vendo com outros substantivos que podem ser utilizados como sujeitos. A princípio, vamos usar pronomes aqui, pessoais, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. I, they, we. We won't. We won't. Deixa eu ver. Wake up. Nós não vamos acordar às 6 da manhã. Vou colocar aqui. 6 o'clock. We won't wake up at 6 o'clock. Nós não vamos acordar às 6 da manhã. Deixa eu ver. He won't. Pay attention. Ele não vai prestar atenção. E por aí vai, gente. O sujeito won't alguma coisa. O sujeito não vai fazer alguma coisa. I won't give up. Eu não vou desistir. Ou eu não desistirei. They won't pray. Eles não vão orar. Ou eles não orarão. Fica mais fácil falar, eles não vão orar, né? We won't wake up at 6 o'clock. Eles não vão acordar às 6 da manhã. Eles não acordarão às 6 horas da manhã. He won't pay attention. Ele não prestará atenção. Ou ele não vai prestar atenção. Tá? Perguntas. Will vai no início. Tá? Will. Você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Will you do something tonight? Will they travel on holidays? Will she drive her father's car? Vamos analisar um pouco essas três perguntas. Primeira pergunta diz o seguinte: Will you do something tonight? Você fará alguma coisa hoje à noite? Na segunda, will they travel on holiday? Eles vão viajar no feriado? Will she drive her father's car? Ela vai dirigir o carro do pai dela? Em todas essas perguntas, percebam que o will está no início. E vocês já sabem o porquê, já comentei algumas vezes com vocês. Por que nós temos o will? Por que nós temos qualquer outro auxiliar no início das perguntas em inglês? Dois motivos. Primeiro, marca o início da pergunta. Segundo, aponta o tempo verbal. Pensem no espanhol, que vocês também estudam. As perguntas do espanhol. Em espanhol, nós temos um ponto de interrogação no início e nós temos um ponto de interrogação no fim. Um desses pontinhos de interrogação é até invertido, né? Bom, por que eu tenho um ponto de interrogação no início da pergunta e outro no fim, no espanhol? Pelo mesmo propósito, para marcar o início e o fim da pergunta.
Em inglês é a mesma coisa. Eu sempre vou ter um auxiliar no início da pergunta, marcando o início. Quando eu falo, will you do something tonight? Você puxa esse will, é pergunta. Você já compreende na hora. Então, o auxiliar no início da sentença interrogativa indica o começo da pergunta. Isso vai acontecer com todos os auxiliares dos tempos verbais, com o verbo be, isso vai acontecer com os verbos modais. Todos eles vão estar no início da pergunta, marcando onde ela começa. No fim, nós temos o ponto de interrogação. Por que isso é importante? Né? Por que nós temos isso no espanhol? Por que nós temos isso no inglês? Por que isso existe em outras línguas, como as línguas eslavas, o próprio russo também? Por quê? Porque você não se confunde com uma sentença interrogativa e uma sentença afirmativa. Né? Porque em português, a diferença entre uma sentença afirmativa, uma afirmação, e uma pergunta é o pontinho de interrogação que está lá no fim. E se às vezes a pergunta é muito longa, as pessoas não percebem, na hora da leitura, o ponto de interrogação. E leem com um tom afirmativo. Eu acredito que isso já deve ter acontecido com alguns de vocês, lendo textos do livro de português, geografia, história, de ciências, em voz alta. Aí você lendo em voz alta, você às vezes se depara com uma pergunta, mas lê essa pergunta em tom de afirmação. Você pode dar alguns exemplos. Aí você vê o ponto de interrogação no fim. Você fala, puxa, era uma pergunta. Aí você volta e lê tudo em tom de pergunta. Você pode dar alguns exemplos? Ou então a pessoa capricha na última sílaba da pergunta, né? Quando ela percebe o ponto de interrogação. Você pode dar alguns exemplos? Lá no finalzinho a gente dá uma caprichada na sílaba tônica. Então, isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque em português a gente não marca o início. A gente só marca o fim. Em inglês esses problemas não acontecem. Percebem? Porque a gente marca início e fim. No espanhol também não. Só que no inglês, o auxiliar ele marca tanto na escrita, como vocês estão vendo aqui, quanto na fala também. Eu também vou falar, will you do something tonight? Can you help me? Percebem? Could you bring me a cup of coffee? Percebem? Sempre vamos ter no início um verbo modal, um auxiliar do tempo verbal. Sempre vamos ter um deles nos indicando o início dessa pergunta. Então, esse é o will, simples desse jeito que vocês estão vendo. O will no início, pergunta. O won't, negativa. Sujeito will e verbo, simple future. Mais simples que isso, não tem. Ok? Então, quando eu uso will de forma geral, no geral, nós usamos will. A maioria dos casos. Agora, o going to, por outro lado, é o futuro planejado. E imediato, chamado também de immediate future. Chamado de futuro imediato, e ele é planejado. Planned. Immediate future is planned. Futuro imediato é planejado. Qual é a estrutura do going to? Eu vou escrever a estrutura aqui, porque é um pouco mais complicada, mas é subject. Em vista do will é mais complicado, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Am or is plus verb to plus verb plus complement. Então, olha só. Sujeito am or ou is, going to, verb e complemento. Tem que ter um verbo principal. O going to não está cumprindo o papel de verbo principal aqui nessa frase. Tá bom? Going to é o auxiliar. O verbo principal vem logo em seguida.
no infinitivo, né? Porque esse to coloca no infinitivo. E o complemento da frase. Vamos ver um exemplo aqui? I am going to visit you tonight. I'm going to visit you tonight. She's going to take a bus later. Então, olha só. Vamos analisar aqui essas primeiras duas frases, tá? Subject, sujeito, subject, sujeito. Tem o sujeito aqui no início? Tem. Eu, ela, ok, tem sujeito. Verbos de ligação, né? Que são chamados linking verbs, que são os verbos é ou está, são ou estão, sou ou estou, ok? São verbos de ligação. Bom, I am, e aí vem o going to, e aí o verbo principal. Então, I, sujeito. Am, tem que ser um desses três, ok? Going to, verbo principal, complemento. I am going to visit you tonight. You tonight, complemento, né? Toda a nossa estrutura está aqui. Sujeito, am, going to e verbo. Sujeito, am, going to e verbo. Ok? Essa é a estrutura. Ponto. Isso é afirmativa. She, sujeito, is, ó, going to take a bus later, complemento. Ok? She's going to take a bus later, complemento. Bom, como nós vamos traduzir? Nós vamos traduzir como eu estou indo fazer alguma coisa. Nós não traduzimos literalmente assim. Nós traduzimos como eu vou fazer algo, né? I am going to visit you tonight. Eu vou visitar você hoje à noite. She is going to take a bus later. Ela vai pegar um ônibus mais tarde, depois. Por que é chamado de futuro imediato, né? Porque quando você usa going to nessa frase, e preste muito bem atenção nisso, dá a ideia de que você está indo literalmente fazer aquilo agora. Então, passa a certeza para quem te ouve de que isso está planejado, que você pretende de fato fazer isso. Então, nós temos aqui dois exemplos, eu vou colocar um terceiro para a gente fechar com chave de ouro. It is going to work. Frase simples, né? It is going to work. Tem complemento. Isso vai funcionar. It is going to work. Isso vai funcionar. Bom, então nós vemos aqui a forma afirmativa do going to. Lembrando, para que serve going to? Para passar para quem me ouve a ideia de que o que eu falo está planejado. Na forma negativa, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar um not aqui, ó. Tá? Depois do am, is or are, um not. Ok? Então, sujeito am, are ou is, not, going to, verbo e complemento. Pronto. Aí já é a forma negativa. Vamos ver aqui embaixo. Então, posso abreviar, tá, gente? I'm not going to help you. Eu não vou te ajudar. I'm not going to help you. Vamos ver aqui. Ó, abreviar ao invés de he is not going to. Vou abreviar ali, ó. Posso falar he's not ou he isn't, né? Eu vou colocar he isn't aqui. He isn't going to. Ele não vai dirigir o meu carro. They aren't going to um,
Eles não vão ajoelhar na igreja. Então eu sempre vou ter aqui, ó, when not, is not, are not, que é a mesma coisa que isn't ou aren't, tá? Essas frases estão na forma negativa. Uma coisa interessante é que eu posso abreviar going to também. O going to, eu vou colocar aqui. Ó, going to, eu posso abreviar como gonna. Talvez vocês já tenham visto isso em alguma música, algo nesse tipo. Gonna. Tá vendo, ó? Tiro going to. Gonna. She's gonna take. Tá? I am gonna visit. It is gonna work. Estão vendo? Aqui embaixo, mesma coisa. Poderia colocar gonna em todos. Tá? Gonna e going to. Ok, gonna é a abreviação. E na forma interrogativa? Aí esse am, is ou are vão para o início. Eles que vão para o início. Então vamos ver aqui. Você vai lavar o seu carro? Are you going to wash your car? Are you going to wash your car? Você vai lavar o seu carro? Is he going to uh, need my help? Ele vai precisar da minha ajuda? Are we going to pay the bills? Nós vamos pagar as contas? Todas são perguntas que eu estou colocando am, is ou are no início. Sempre, gente, vamos ter algo no início, marcando o início da pergunta. Que seja am, is ou are, pode ir no início, ou o passado deles, né, was e were. Ou nós vamos ter um verbo modal, que nós já conhecemos alguns, né? Can, may, might, should, must. Nós já conhecemos esses aí. Eles podem ir no início para poder fazer uma pergunta. O auxiliar do tempo verbal, did, do, does, também podem ir, ok? Aqui, posso abreviar em qualquer um. Onde tem going to, eu posso abreviar. Are you gonna wash your car? Você vai lavar o seu carro? Aqui em cima, ó. I'm not gonna help you. I'm not gonna help you. Em qualquer going to, eu poderia colocar gonna. Onde tem gonna é going to. Tá? Só não quero fazer em todos para vocês verem a presença do going to também. Mas a ideia é essa. Essa é a ideia do going to, futuro imediato, porque passa a ideia de que começa desde agora e é planejado. E tenho o simple future, que não é planejado, que usa o will. Will é um verbo modal. Ok? Então essa é a ideia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Nas próximas aulas, nós vamos conversando um pouco melhor sobre esses temas e realizando alguns exercícios.